Olá, minhas futuras efetivas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindas à nossa terceira e última aula da imersão Jornada PND do edital à aprovação. Aqui você já aprendeu a base teórica, já viu que edital não precisa ser um bicho de sete cabeças e agora é hora de aprender e colocar tudo isso em prática com estratégia, né? Aqui nessa aula, nessa nossa última aula, a gente vai falar sobre simulado, sobre a prática com questões, né? Como você faz para montar um plano de ação inteligente para a sua aprovação, né? Mesmo que você tenha pouco tempo ou mesmo que você não saiba por onde começar. E, para a gente já iniciar essa aula, eu trouxe para a gente já conversar e falar sobre a importância dos simulados para a sua aprovação. E por que os simulados eles são tão decisivos, gente? Assim, eu espero que vocês saibam da importância que ele tem, né, durante o processo de estudos até a nossa preparação. E aí eu elenquei cinco tópicos, né, que de fato mostra como que os mapas mentais nos ajudam nesse processo até a aprovação. E o primeiro deles é que os simulados, gente, ele ajuda a gente a fixar de forma inteligente os conteúdos, né? Então, resolver as questões ajuda a gente a consolidar o que a gente estudou e também cada alternativa ali faz a gente, né, revisar a teoria de forma ativa. Então, obviamente, isso é muito, muito importante, né? Para além disso, também tem o autoconhecimento real do nosso desempenho, né? Então, os simulados, ele vem para mostrar para a gente o que realmente a gente sabe, né? Sem a gente se auto-enganar, sem auto-enganação. Então, eles são um termômetro do nosso progresso ali, né? De tudo que a gente vem estudando. Para além disso, também, ele é um treino emocional e também de tempo, né, para a prova. Então, é na prática ali, fazendo a resolução das questões do simulado, que você de fato aprende a controlar a sua ansiedade, a gerir o tempo e a manter o foco, né, por longos e longos períodos. E além disso também, os mapas, ó, os simulados, eles são decisivos porque ele traz para a gente correções direcionadas dos nossos erros, né? Então a gente não basta só errar e seguir em frente. Não, o simulado ele te mostra o que você deve revisar, como que você deve revisar e por quê, né? Que você errou. Então, será que foi uma falta de atenção? Será que foi falta de interpretação? Será que de fato eu não sabia aquele conteúdo, né? Então, ele te traz essa correção direcionada dos erros, né? Que é a nossa preparação antes da prova, que a gente tem que errar antes, né? E não no dia. E também o simulado, gente, a importância dele, por que eles são tão decisivos na nossa preparação, é porque ele traz pra gente a sensação de avanço e de motivação, né? Que é ver a nossa nota subindo de um simulado para o outro, né? Que vai gerando o quê? Uma sensação ali de confiança, mesmo que os conteúdos eles ainda não estejam completos, né? E aí, como que a gente faz para praticar de forma estratégica, né? Então, a gente pode, primeiro, organizar a nossa rotina na tríade da aprovação, que eu chamo de tríade da aprovação, que é a teoria, que é a gente estudar o conteúdo novo, a revisão, que é relembrar o que a gente já viu, e as questões, que é aplicar, testar e corrigir, né? E aí, um modelo de distribuição, né, para quem tem 2 horas de estudos por dia, por exemplo, você pode colocar 40 minutos de teoria, 30 minutos de revisão, 50 minutos de questões e correção, né? E aí, esse é um modelo, né? Mas para quem tem 3 horas ou mais, você pode fazer um ciclo de estudos mais completo, né? Mas o importante sempre é que você aborde, que você não deixe de abordar nenhuma dessas dessas três tríades, né? Dessa tríade aí da aprovação que eu trouxe para vocês, né? Porque esses três pilares, eles são muito importantes aí até a nossa aprovação, tá bom? E aí, como a gente faz para trabalhar a parte objetiva com inteligência, né? Primeiro, a gente precisa estudar com base na recorrência dos temas, né? A gente sabe que a PND é uma prova nova, mas a gente pode sim se basear nas provas do ENAD, que já eram aplicadas, né, nas licenciaturas, bem como também de provas de outros concursos, né, gente? Que a gente sempre sabe quais são os conteúdos que mais caem com frequência, né, para a prova de professor aí na área da educação. Também a gente pode usar questões comentadas, né, para entender a lógica da banca. No nosso programa, né, que eu vou ofertar para vocês no fim da nossa aula, a gente vai ter a plataforma de simulados semanais, que também será com questões comentadas para a gente conseguir fixar ainda mais esse conteúdo, né, e conseguindo
adquirir ainda mais conhecimento estudando as questões, né? Então, a gente também pode fazer o treino, né, com provas anteriores da área, como eu já disse para vocês. Então, mesmo que seja de outros concursos, né, as questões do ENAD também. E aí, uma dica de ouro que eu trago para vocês, que eu sempre apliquei nos meus estudos, é que depois de cada bateria ali de questões, né, seja 10, 15, 20 questões, que você pare e que você faça uma análise, né? Então, quantas questões você acertou? Por que que você errou, né, determinada questão? E o que que você vai precisar revisar, né? Então, essa dica, assim, ela é bem legal, porque aí te faz ficar bem no centro mesmo dos seus estudos, sabe? Para que você tenha um olhar para aquilo que de fato tá acontecendo, porque não é só você sentar e resolver, né? Não é só você sentar e fazer o simulado, é você ter esse olhar mesmo para você conseguir, de fato, saber o que você está acertando, o que você está errando, né? O que você precisa revisar, o que você dar mais atenção. Então, é muito legal fazer essa autoanálise. E aí, como você faz para treinar a parte discursiva? Gente, eu sei, a parte discursiva é assustadora, eu sei, né? Já passei muito por isso também. E a gente tem que, infelizmente, lembrar, né, que a discursiva ela reprova, né? Mas a gente sabe que com treino, com estratégia, a gente consegue dominar, né? Mesmo que tiver aí pouco tempo, né? Então, a primeira dica que eu trago é a gente estudar com modelos prontos, né? Depois, treinar por partes, usar a estrutura pronta e a gente cronometrar o tempo. Então, a gente vai falar de cada uma delas, tá? Primeiro, estudando com modelos prontos, né? Aqui, a gente consegue, assim, o que eu indico para vocês, né? Antes de você começar a escrever, você precisa entender, né, o que, que é esperado numa discursiva, que seja a nota 10 ali, o que a gente tente alcançar uma nota que seja boa, né? Então, isso significa que ler textos que foram bem avaliados pelas bancas, então modelos que já foram corrigidos de provas passadas, né? A gente consegue anotar esses elementos que foram essenciais, que trouxeram essa nota, né, significativa. Então, a gente consegue ter uma clareza maior da tese que o candidato utilizou, né? O desenvolvimento que ele teve, né, com os argumentos coerentes, a conclusão que também retoma essa ideia de fechamento crítico, né? Então a gente consegue observar a linguagem, a coesão, o tamanho ideal que ele utilizou, né? Então eu indico para vocês que vocês separem de 2 ou 3, né, boas discursivas aí da nossa área da educação, e que vocês leiam, né, com atenção, como se você estivesse desmontando ali a estrutura do texto, sabe? Para você entender o que aquele candidato fez, né, naquela questão que trouxe essa nota de excelência para ele. Outra também que é treinar por partes, né? Então, isso daqui é mais para quem não tem tanto tempo de escrever um texto, mas também para quem tem muita dificuldade nessa estrutura, né, da discursiva. Então, você pode começar a estudar na segunda-feira a tese, na terça você estudar um pouquinho sobre a introdução, no outro dia sobre a argumentação, né? E, enfim, então isso vai diminuindo essa carga mental, né? E vai desenvolvendo aí a sua habilidade técnica e também de escrita. E aí aqui a gente pode também usar uma estrutura padrão pronta, né? A gente sabe que toda discursiva ela precisa ter um esqueleto claro, né? E objetivo. Então, quando a gente já usa esse modelo padrão, ajuda a gente a manter a organização e não fugir do tema, né? E qual que é essa estrutura padrão das discursivas? Que é o modelo básico, né? Introdução, parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2 e a conclusão, né? Então, a introdução é onde a gente apresenta o tema, né? Que é a nossa tese. Já no parágrafo de desenvolvimento 1 é o nosso argumento, né? E o exemplo que a gente vai dar, algum dado que a gente vai trazer. Já no parágrafo de desenvolvimento 2, segundo o argumento, né? É o reforço ali da tese. E a conclusão, que é a retomada da ideia principal, e aí, dependendo ali do tema, né, se permitia trazer uma reflexão, né, uma solução ali do problema dado. E também o cronometrando o tempo aos poucos. Então, assim, a gente não precisa começar já escrevendo com o relógio na mão, né? Mas a gente precisa, sim, aprender a fazer isso, né, a longo prazo. Então,
a gente pode seguir etapas, né? E por que que eu falo da importância da gente treinar a discursiva cronometrando o tempo aos poucos? Porque aqui, gente, a gente consegue é, estabelecer um limite, né? Porque a gente sabe que o tempo é curto para a gente responder todas as questões objetivas, mais a questão discursiva, né? Então, é um treino, né? Para que você consiga estabelecer já um tempo que você gasta para poder fazer a discursiva, né? E aí a gente pode ir treinando esse tempo por etapas mesmo. Então, numa primeira semana, você vai escrevendo sem tempo, só para você estruturar bem, né? Já na segunda semana que você estiver treinando a discursiva, você vai cronometrando ali 30 minutos, 20 minutos, né? Tipo, 15 minutos, porque o objetivo final é que a gente consiga escrever um texto claro, objetivo, e que esteja dentro ali do limite de linha e do tempo, né? Eu coloquei do tempo estipulado pela banca, mas a gente vai depender muito do tempo que você gasta para fazer a sua discursiva, do tempo que você gasta para resolver as questões objetivas também. Então, por isso que é legal a gente cronometrar, porque lá no dia você já consegue fazer uma organização melhor, né, de acordo aí com a sua forma de resolução, né? E aí eu trouxe também alguns exercícios realistas para quem tem pouco tempo, né? Então, se você tem dias corridos, o melhor caminho sempre vai ser aquele que é realista, né? E é fazer sempre o que é possível com constância, ou seja, fazer um pouquinho todos os dias. Então, os exercícios sugeridos, né? Eu faço assim, eu escolho um tema da semana, né? Exemplo, BNCC, avaliação na educação, inclusão, enfim, aí você vai escrever uma mini discursiva com até 10 linhas, sabe? Então, e aqui você vai focar sempre em apresentar sua tese, justificar com um ou dois argumentos, né? Colocar exemplos, dados, né? Se você tiver, e finalizar com uma frase de impacto ou com uma conclusão aqui, né? E aí o objetivo é sempre treinar com clareza, coerência e com argumentação, né? Porque isso é a base ali do coração, né? Da nota da discursiva. É a gente ter clareza, coerência e ter uma boa argumentação. Se você sente, né, que você não sabe escrever bem ou que você não tem tanto tempo, comece pequeno. Então, começa com uma tese hoje, com uma conclusão amanhã, com uma mini discursiva por semana, né? O segredo da discursiva não tá em escrever muito, mas em escrever com uma estrutura e com clareza. E essa estrutura eu já trouxe para vocês, né? Então, aqui a gente tem que realmente praticar, ok? Uma dica também que eu dou, gente, nessa hora aqui de fazer os exercícios realistas, para quem tem pouco tempo, né? E para a gente treinar também essas minis discursivas, a gente pode pegar o conteúdo programático, né? Aquele que eu já disponibilizei na nossa primeira aula para vocês, e vocês podem pedir para o chat GPT montar uma questão discursiva sobre aquele tópico, né? Sobre aquele tema, e aí você vai desenvolvendo, né, semanalmente, aí de acordo com o seu cronograma, com a sua rotina, o que você se propôs para estudar até o dia da prova, ok? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre como montar um plano de ação efetivo. Como a gente faz para montar esse plano de ação efetivo? Eu trouxe 4 tópicos para vocês. Primeiro, faça um diagnóstico, né, semanal com simulados, que a gente já falou da importância dele. Então, quais conteúdos você mais errou? Qual o tipo de questão que te derrubou? Como que tá o seu tempo, né, por questão, essa questão aí cronometrada que a gente falou também. Depois, ajuste a sua rota semanalmente. Então, dedique mais tempo, né, aos temas aí que você mais errou. Crie metas, né, sugestões. Crie metas realistas por semana, né? Então, exemplo, 40 questões de legislação, mais uma discursiva. Use um caderno de erros. Gente, é que eu não tô com o meu aqui, mas eu amava utilizar caderno de erros, porque aqui a gente registra, né, o erro, o motivo e como corrigi-lo. Então, eu costumava colocar a questão que eu errei, o porquê que eu achava que ela era aquela questão, né? O porquê que não era e qual era a questão correta e o porquê que era. Então, isso me ajudava muito a estudar, assim, de forma bem ativa mesmo e a, de fato, fixar bastante o conteúdo, né? E também incluir revisões periódicas, né? Que é aquela revisão leve. A gente também já falou sobre alguns tipos de revisões, né? Tem a de 24 horas, 7 dias, 30 dias. E aí você também pode incluir flashcards, mapas mentais, resumos, né, em voz alta, gravar áudio e tudo mais. E aí, gente, essas são, né, as dicas que eu dou para a gente conseguir montar um plano de ação efetivo. E aí, agora, você sabe, né, que para estudar com inteligência, eu queria te mostrar como que é possível colocar isso em prática com acompanhamento, com estratégia e com constância, né, sem ficar perdido aí
ou sozinho durante esse processo. Então, o que que é esse programa, né? PND na prática. Ele é um programa completo que vai te ajudar a chegar até a sua aprovação, né? Com um cronograma personalizado de acordo com a sua rotina, com a disponibilidade que você tem, desenvolvido com todos os horários fixos que você tem das suas tarefas, né? Que a gente conversou sobre isso também. Plataforma de simulados semanais, parte geral e parte específica da pedagogia somente. Uma comunidade de estudos com tira dúvidas, né? Diretamente comigo. Mini desafios e metas semanais e também dicas, né? Mais apoio emocional e estratégico. É uma PND na prática. Então você já sabe o que você precisa fazer, então agora você precisa de uma estrutura, né, que funcione, de alguém que te mostre o caminho, que te lembre que você não está sozinha, né? Então, se você quer transformar tudo que você aprendeu aqui em resultado, eu quero te convidar para o PND na prática, né? Que é um programa completo, o meu programa com cronograma personalizado, simulados, plano de ação e o acompanhamento estratégico até a sua aprovação. Lembrando que não é um curso gravado e solto, é um passo a passo com direcionamento, constância e com suporte real, tá bom? Se você tem interesse em participar do programa, será disponibilizado um link, né, para você fazer esse preenchimento. E assim que você deixar os seus dados, eu mesma vou entrar em contato com você para atender, né, a sua realidade, explicar os próximos passos e tudo que você precisa, né, de cuidado nesse processo. Então, a sua aprovação ela começa com uma decisão e essa decisão pode ser agora. Muito obrigada por fazer parte dessa imersão. Foi um prazer estar com vocês nesses 3 dias. Eu espero que tenha contribuído aí na sua jornada, né? E no que vocês precisarem, eu estou aqui. Muito obrigada por ter acompanhado e eu te espero lá no nosso programa PND na prática, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.